Livro do Êxodo, capítulo de número 40, versículo de número 34, que diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém. Senhoras e senhores, nesse texto lido, revela-se a grandeza primária de Deus para constituir na face da terra a primeira igreja, ou a primeira congregação feita pela mão dos homens, mas projetada pela mão de Deus. A mão de Deus poderosa exigia que os homens na terra tivessem um lugar amplo, aprazível, para contemplar a grandeza da sua glória. O homem chamado Moisés, a criança que foi encontrada no rio pela filha de Faraó, Moisés, que cresceu dentro da terra do Egito e viu seus irmãos hebreus padecedores de amargura na mão de Faraó. Moisés, que lá no deserto recebeu uma ordem de Deus para, junto com seu irmão Arão, retornar à terra do Egito e tirar Israel da escravidão, que sofria 430 anos de dores e de amargura. Moisés, que recebeu ordem de Deus para que, através de uma vara simples e humilde, cujo nome cajado, revelasse o poderio da grandeza de Deus e humilhação sobre as garras de um tirano chamado Faraó. 10 pragas assustadoras demoliu a grandeza do Egito. 10 pragas assustadoras quebrantou o coração de Faraó. Por mais ignorante que era Faraó, não conseguiu resistir à ira do Onipotente, o poder do Onipotente, a grandeza do Onipotente, a força do Onipotente. A Bíblia diz que Deus mandara 10 pragas: praga de sangue, praga de rãs, praga de piolho, praga de saraiva, praga de trevas, morte dos primogênitos, pragas e mais pragas que humilharam a Faraó. Na saída do Egito para a terra prometida, resolveu Deus colocar Israel na frente do Mar Vermelho. Faraó, irado junto com os seus servos, armou 600 carros armados para envergonhar a Israel. O povo de Israel, que viu a ira de Deus humilhar Faraó, passou a clamar ao Senhor. E quando Israel clamou ao Senhor, a Bíblia diz que Moisés foi aos pés de Deus para clamar. Deus disse a Moisés: o que tem tu nas mãos, Moisés? Ele disse: eu tenho uma vara. Então fere as águas do mar e diga ao meu povo que marche. Fale para que o meu povo marche. Eu vou te dar mais uma boa notícia, meu servo Moisés. Este povo do Egito, que os teus olhos estão vendo hoje, nunca mais você o verá. Este povo que tu estás contemplando hoje, nunca mais tu has de contemplar. Nesta introdução de mensagem, sabe o que é que Deus está revelando para quem tem um entendimento espiritual? Esta luta que você está atravessando até hoje, depois desse segundo congresso de missões na cidade de Ipaba, nunca mais você sofrerá esta luta. Se tu crer, levante a mão e dá glória ao nome do Senhor. Moisés, o Senhor pelejará por vós no período da noite, com o sopro das narinas de Deus. O Mar Vermelho foi dividido em 2 partes, e em terra seca Israel marchou. Davi escreveu dizendo, salmodiando, que quando os carros de Faraó entrou dentro do mar para pegar o povo de Israel, Deus mandou um anjo com uma espada, e aquele anjo quebrava as rodas do carro de Faraó. Inimigo não terá direito de acabar com você. Inimigo não terá o privilégio de
zombar de você. Inimigo não terá o privilégio de sorrir de você. Você vai sorrir de alegria, porque nesta noite, mais uma vez, quem torceu pela tua derrota verá tu levantar com a mão direita a bandeira da vitória. Israel atravessou o mar. Quando Israel atravessou o mar, a irmã Miriam, a profetisa, irmã de Moisés, não se suportou, não teve como controlar a alegria. Quem é que vai controlar a alegria de um vitorioso? Quem é que vai calar a alegria de um vitorioso? Miriam chamou as suas colegas, pegou os tamboril e disse: vamos fazer uma discoteca para o Senhor. O negócio é louvar, vamos bailar, vamos dançar, vamos glorificar. Tem alguns que glorificam com as mãos, outros glorificam com os olhos, africano glorifica com os pés, outros glorificam com o pescoço, tem outros que glorificam, parece que está lutando com Kung Fu, outros glorificam, parece que está lutando Muay Thai, mas glorifica, não importa que maneira tu vai glorificar, abre a tua boca, solta a teu glória, adora o nome do Senhor. Oh meu Deus! Israel foi para o deserto. Quando Israel chegou lá no deserto de Mara, a Bíblia diz que eles viram que a água de Mara era amarga. Deus disse a Moisés: joga o lenho na água, e as águas de Mara se tornaram doce. Israel vai para o deserto de Elim. Deus permite que uma grande sede tome conta do povo de Israel, mas Deus tira a água da rocha. Israel vai para o deserto de Sinai. É necessário que Israel enfrente a fome, mas deserto não fala só de dor, deserto não fala de derrota. Deus coloca o crente no deserto para ele conhecer Deus por dentro e Deus por fora, céu por dentro e céu por fora, glória por dentro e glória por fora. Deus mandou maná do céu e Israel caminha no deserto do Monte Sinai. Chegando próximo ao Monte Sinai, Deus levou seu servo Moisés 40 dias e 40 noites para jejuar. O servo Moisés recebeu as tábuas da lei. Quando Moisés está descendo do Monte Sinai, a Bíblia diz que Israel está adorando a um bezerro de ouro. Josué, cooperador de Moisés, não sabia o que está acontecendo e disse para Moisés: escuta um grande barulho, é barulho de guerra. Como Moisés estava descendo do monte, monte fala de revelação, monte fala de visão, monte fala que Deus mostra os ocultos. Moisés disse: Josué, eu não estou lá embaixo, mas Deus já me fez uma fofoca do céu e me disse que esse barulho não é nem dos que perderam, nem dos que venceram, é barulho de pecado. Josué disse: eu quero ver. Quando chegou lá, Israel estava adorando a um bezerro de ouro. Deus permitiu que naquele dia quase 3.000 homens fossem assassinados pelos santificados da casa de Israel. Ali inicia-se o sentimento do Senhor, a ordem de Deus para Moisés, lá em cima do Monte Sinai. Quantos aqui sabem, creem e acreditam e podem glorificar a Deus, que Deus é o nosso arquiteto? Levante a mão. Deus é o nosso arquiteto. Deus projetou, Deus arquitetou, ato de engenharia. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, meu servo, eu quero uma igreja quadrada, eu não quero negócio com igreja redonda. Tá certo, Moisés? Uma igreja quadrada. Moisés perguntou: mas que tipo de igreja? Que tipo de congregação? Uma igreja quadrada, um templo quadrado, uma tenda quadrada, um pavilhão quadrado, de madeira de acácia ou de madeira de cetim. Mas Moisés não era um homem especialista na geometria, nos centímetros e em paquímetro. Deus disse: eu já levantei da
tribo de Judá 2 homens, cujo nome se chama Bezalel. O segundo homem se chama Aholiabe. Aí Moisés agora questionando com Deus: mas como é que eles vão trabalhar em toda a arte de madeira, em ouro, em prata e em bronze? Deus disse: eu já coloquei nos 2 o espírito de engenharia e o espírito de invenções para inventar. Pode ficar sossegado, eu já dei a eles sabedoria suficiente. Bezalel e Aholiabe agora vão procurar madeira de acácia, tirar a sua casca. Algumas pessoas não entendem porque foi que Deus quis que o tabernáculo fosse construído com madeira de acácia. A madeira de acácia, ou a árvore de acácia, é a única árvore da terra que cresce 6 metros para baixo de profundidade. Depois ela atinge 6 metros de altura. Cada galho da madeira de acácia atinge 6 metros à direita, 6 metros à esquerda, 6 metros à dianteira e 6 metros à retaguarda. Mas depois que ela atinge por todo o diâmetro o número 6, ela fica na cor vermelha, que é a chamada cor alaranjada. O número 6 na Bíblia referencia ao número do homem, ao número da fraqueza, ao número do mortal, ao número das coisas que passam. Deus disse que queria a madeira de acácia da cor vermelha. Sim, aí Deus chamou agora a Moisés, mandou separar Bezalel e mandou separar Aholiabe para construir o grande tabernáculo. Mas para construir o grande tabernáculo precisava da madeira. Acharam a madeira para fazer o tabernáculo. Sim, o tabernáculo, quando começou a ser construído, a Bíblia diz que ele tinha 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Tabernáculo, ele tinha 50 metros de comprimento por 25 de largura. No lado do tabernáculo havia uma cortina branca de linho, 2,5 metros de largura por 50 metros de comprimento. O tabernáculo, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte era chamada de átrio, a segunda parte era chamada de santo lugar, a terceira parte era chamada de santíssimo lugar. Pastor, mas já que o tabernáculo tinha essas 3 divisórias, então havia algumas peças dentro do tabernáculo. Sim, havia os gradientes dentro do tabernáculo, as especiarias ordenadas por Deus dentro do tabernáculo. A Bíblia diz que Deus mandou fazer para o átrio do tabernáculo, havia a primeira peça que se chama altar. Ontem eu falei sobre 5 tipos de altar. Este altar é chamado altar de holocausto. Este altar de holocausto, ele tinha 2,5 metros de altura, 2,5 metros de largura por 2,5 metros de comprimento. Em cima deste altar havia uma grelha com 2 chifres de cada lado. Sim, depois do altar, a Bíblia diz que ao lado do altar havia 4 degraus para quando o sacerdote fosse oferecer sacrifício ao Senhor, subisse pelos degraus para trabalhar para o Senhor. Mas vamos continuar. Do lado do altar havia uma pia. Esta pia era totalmente de bronze. Esta pia recebia água para quando o sacerdote precisasse, depois do sacrifício, lavava a sua mão. Saindo do átrio, entrava agora para o santo lugar. Entrando dentro do santo lugar, havia 3 peças. A primeira era chamada mesa da proposição. A mesa, ou seja, a mesa dos pães asmos. Esta mesa, ela tinha 1 metro de altura, 1,5 metros de comprimento. Em cima desta mesa havia 12 pães que todo belo dia o sacerdote colocava em cima da mesa. Cada pão representava uma das tribos de Israel. Do lado da mesa havia um altar de 1,5 metros de comprimento, 50 de largura por 50 centímetros de comprimento. Em cima deste altar era derramado as libações de adorações, as especiarias para adorar ao Senhor. Do lado do altar havia um candelabro que pesava 30 quilos de ouro batido.
Este candelabro ficava aceso 24 horas, recebendo azeite quente para iluminar, para brilhar no tabernáculo. Sim, isto aí, pastor, é o santo lugar, mas para entrar no santíssimo lugar, havia 3 cortinas, havia o que chamava-se de véu da separação, púrpura, branco e carmesim. Esse véu era o véu que não podia ser rompido por homem normal. Dentro do santíssimo lugar havia uma arca chamada Arca da Aliança. Por alguns é chamada Arca do Concerto, por outros é chamada Arca da Revelação, por outros é chamada Arca da Habitação da Glória de Deus. Mas para aqueles que crê mais, é chamada Arca do Resultado da Vitória. Esta Arca da Aliança, ela tinha 125 centímetros de comprimento, 75 centímetros de altura, 75 centímetros de largura. Em cima da Arca da Aliança havia um propiciatório e 2 querubins olhando um para o outro com as asas estendidas. Essas eram as especiarias do tabernáculo. Pastor Adeildo, como era a cobertura do tabernáculo? O tabernáculo tinha 4 tipos de cobertura. A primeira cobertura do tabernáculo era chamada crina de cabra. A segunda cobertura do tabernáculo era chamada pele de carneiro. A terceira cobertura do tabernáculo era chamada pele de texugo. E a quarta cobertura do tabernáculo era chamado linho branco, linho purificado. Pastor, quantas bases de bronze tinha o tabernáculo? 60 bases de bronze tinha o tabernáculo. Você sabia que o tabernáculo foi formado pela numerologia? Sim, a numerologia está dentro do tabernáculo, a partir da madeira. A palavra madeira significa sensibilidade, a palavra madeira significa fraqueza, a palavra madeira significa fragilidade. Depois da madeira, Deus mandou utilizar o bronze dentro do tabernáculo. Bronze significa do ato de restituição. Depois do bronze, em terceiro, Deus mandou usar prata. A Bíblia diz que as cortinas do tabernáculo, elas foram montadas com 60 cochetes de prata. Eu disse, presta atenção, porque você vai ver o que Deus vai fazer. O tabernáculo tinha 60 presilhas de prata. 60 se numera o número 6. Mas, quando eu estou dizendo que tinha 60 hastes, vamos para a quarta divisória. Primeiro madeira, segundo bronze, terceiro prata. O tabernáculo também tinha ouro. Ouro simboliza a glória de Deus. Ouro simboliza a glória, já que a prata simboliza a redenção, o ouro simboliza a glória de Deus. O tabernáculo era móvel, o tabernáculo se movia, o tabernáculo se mexia, mas ele só podia ser movido quando Deus autorizava. Havia 2 espécies divinas que vigiavam o tabernáculo 24 horas. Durante o dia, no sol causticante de 52 graus, uma nuvem cobria o povo de Israel. Israel, em pleno deserto, nunca sentiu calor. Israel, em pleno deserto, nunca sentiu calor. À noite, lá no deserto do Sinai, chega a mais de 17 graus abaixo de zero. Mas Israel nunca sentiu frio. A coluna de fogo se tornava um arco protetor. Aonde tinha um filho de Israel, era calor, não era frio. Permita-lhes eu lhes dizer, no deserto, crente não está só. No deserto, crente não está abandonando. No deserto, crente não está desprezado. Olhe para seu irmão agora, pegue na mãozinha dele, diga para ele, meu irmão, no deserto você não estará só. No deserto você não estará só. Só quem crer da glória ao nome de Jesus. No deserto, eu e você não estaremos só. Sim, o tabernáculo tem a sua divisória. Primeira divisória, madeira, bronze, prata e ouro. Mas no átrio tem 2 peças. A primeira é o altar, o segundo a pia. No santo lugar tem 3 peças: castiçal, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. Dá 5 peças. Lá dentro do santíssimo lugar existe a arca, 6 peças. Você
sabia que Deus trabalha pela ordem de número? O número 1 na Bíblia é chamado de número de Deus. Há um só Deus, há um só Pai, há um só Senhor, há um só Salvador, há um só que batiza, há um só que cura, há um só que salva, há um só que liberta, há um só que transforma e há um só que dá vida. Deus Pai, unitário para o universo. Mas a Bíblia fala também sobre o número 2. O número 2 dentro da Bíblia é chamado número do Testamento. Você sabia que a Bíblia é dividida em duas partes? A primeira, Antigo Testamento. A segunda, Novo Testamento. Antigo Testamento é a história da proporção. Novo Testamento é a revelação da proporção. Antigo Testamento é a história da realização. Novo Testamento é a consumação da realização. Antigo Testamento é a história do Pai. Novo Testamento é a história do Filho. Antigo Testamento é a glória manifesta. Novo Testamento é a glória revelada. Antigo Testamento, Espírito vinha e voltava. Novo Testamento, Espírito veio e ficou em mim, ficou em você, ficou em nós. Novo Testamento, isto quer dizer, Novo Testamento, tudo tem o número 2. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem 2 pernas. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem 2 braços. Quando Deus fez o homem, deu a ele o nariz. Mas o homem no nariz tem 2 órbitas. Quando Deus fez o homem, não fez o homem com um olho só, é uma normalia. 3 olhos é uma normalia. Deu ao homem 2 olhos, 2 braços, 2 mãos. Quando Deus criou o destino do homem, Deus criou o destino do homem em 2 partes. A primeira se chama direita, a segunda se chama esquerda. Quando Deus criou o homem com 2 polos negativo e positivo. A primeira dianteira, a segunda retaguarda. Número 2 é o número da proporção. No céu existe o sol para governar de dia, mas no céu existe a lua para governar de noite. Na terra existe o mar, que é dono da natureza, mas na terra existe o que se chama terra, que é dono das plantações. 2 é o número do testamento, pastor. E o número 3? O número 3 é o número da Trindade. Quantos aqui acreditam em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Só quem acredita na Trindade, levante a mão e dá uma glória bem forte a Jesus. Trindade. Trindade, o número 3 é o número da Trindade. A palavra de Deus numa atmosfera divina é dividida em 3 partes. A primeira palavra é chamada revelada no céu. A segunda palavra é chamada verbo no homem, Jesus descendo para nascer da mulher. A terceira palavra é chamada palavra da consumação. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. O homem é formado de tricotomia. O homem é feito de carne e terra. O homem é feito de alma. O homem é feito de espírito. É o número 3. Mas vamos correndo que eu não posso ficar na numerologia, pastor. E o número 4? O número 4 é o número da terra. A terra é dividida em 4 partes. A primeira parte é chamada leste. A segunda parte é chamada oeste. A terceira parte é chamada norte. A quarta parte é chamada sul. Os meses é dividido em 4 partes: outono, verão, inverno e primavera. Número 4. O número 5 é o número da vitória. Quem crê da glória a Jesus. O número 5 O número 5 é o número da vitória. 5 pedras Davi pegou para derrubar Golias. 5 príncipes de Israel ofereciam sacrifício diante do altar do Senhor. 5 virgens loucas perderam a salvação, mas 5 virgens prudentes entraram para o reino das bodas. A Bíblia diz que o nome de Jesus tem 5 letras. Na letra J ele é justo, justiça, justificador. Na letra E ele é eterno, eminente, excelente. Na letra S ele é santo, santificador. Na letra U ele é único, unigênito, ungido, filho de Deus. Na última letra S ele é Senhor, Salvador, que salva. Pastor, e o nome do diabo? O diabo na letra D é D de derrotado, destruído, desviando. Na letra I ele é iníquo, iniquidade. Na letra A ele é atrasado, atrevido e acusador. Na letra B ele é B de burro, Belzebu e Belial. Na letra O ele é homicida. Jesus é vencedor, Jesus é vencedor, Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus
5 letras no seu nome. A Bíblia diz que no 6º dia Deus fez o homem. O número 6 é o número do homem, pastor, porque o número 6 é o número do homem. 6º dia, pastor, e o número 7 é o número da perfeição. Quer ver uma coisa? Eu disse que o número da terra é o número 4, mas eu disse que o número da trindade é o número 3. Por que é que Jesus foi chamado de homem perfeito? Porque Maria era da terra. Se Maria era da terra, era número 4. Porque foi que Jesus nasceu perfeito? Porque fazia parte da tricotomia eterna, trindade divina. Os 3 habitaram em uma só mulher, e da fraqueza tiraram força. Aí quando Jesus veio, o primeiro Adão caiu e pecou, mas o segundo veio forte, revestido, poderoso, magnífico, eterno, santo, justo, fiel, verdadeiro. A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo o louvor. Levante a mão e dá o primeiro glória forte para o Senhor. Pastor Adeildo, eis aí a numerologia da Bíblia Sagrada. Existia 3 famílias que Deus separou para cuidar do tabernáculo. 3 famílias que Deus preparou para cuidar do tabernáculo. Irmão, tabernáculo não era uma casa de bagunça. Tabernáculo não era um bordel. Cada família deveria saber como cuidar do tabernáculo. Se não cuidasse direitinho, a casa caía, Deus matava, Deus fulminava. A primeira família de Levi era chamada Gesonita. O príncipe dos Gesonita se chamava Elisafã ou Eliasaf. Sim, Eliasaf era encarregado do véu, das cortinas e das cordas dos tabernáculos. A segunda família era os coatitas. O príncipe dos coatitas era chamado de Elisafã. Eles cuidavam da arca, da mesa, do castiçal, do altar e dos vasos do Senhor. A terceira família era chamada Merarita. Os Meraritas tinham seu príncipe que se chamava Zuriel. Zuriel era encarregado para cuidar das tábuas, dos varais, das 60 hastes de bronze, das bases, das cordas e das estacas que estavam ao lado do tabernáculo. O tabernáculo, ele foi cercado por todo o exército de Israel. Em volta do tabernáculo existia um cerco especial. Nenhum mosquito entrava dentro do tabernáculo. A Bíblia diz que do lado do oriente ou ao leste ficava a tribo de Judá, 74.000 homens e 600. Depois de Judá vinha a tribo de Issacar, 54.400. Depois de Issacar vinha Zebulon, 57.400. Do lado do sul se instalava a tribo de Ruben, 46.500 homens. Simeão, 59.300 guerreiros. Gade, 45.650 homens. Do lado do norte ficava Dan, 62.700 homens. Logo em seguida vinha Zé, 41.500 homens. Depois Naftali, 53.400 homens. No oeste ficava Efraim, 40.500 homens. Manassés, a menor tribo de Israel, 32.200 homens. Depois vinha Benjamim, 35.400 homens. O tabernáculo era cercado por uma grande multidão. Mas presta atenção, eu lhe falei o relatório do tabernáculo, pastor Adeildo. Para que era que se via o altar? Existia 4 tipos de oferta principais dentro de Israel. A oferta de manjar não era oferecida no altar, apenas oferta pacífica, oferta pelas culpas e oferta pelo pecado. Quando alguém pecava em Israel, procurava o sacerdote, dava a ele um cordeiro imolado para remissão de pecado. Mas existia também holocausto de gratidão. Era quando alguém dava uma pombinha no símbolo de humildade para oferecer ao Senhor. O altar tinha 2 bases. O altar tinha uma grelha. Quando o sacrifício era queimado, o altar ficava com a cinza. A
aquela cinza era colocada dentro de um copo. Se o homem dissesse, ou se alguém fosse acusado de pecado e negasse o pecado, então o sacerdote pegava a cinza, colocava dentro do copo, a água da pia, colocava no copo e mexia, e dizia: bebe água. Se ele estivesse mentindo, uma lepra automaticamente tomaria conta do seu corpo. A cinza é ato de revelação, coisa boa. Até a cinza do altar, irmão, revela pecado. Cuidado com o santo altar do Senhor. A água da pia, a água fala da palavra, a água da pia fala da palavra. Igreja que prega bem a palavra, pecado corta longe. Igreja que prega mal, pecado encarna dentro dela, derruba do diácono a pastor, faz um estrago. Igreja que palavra é pregada por medida, só porque nela tem alguns riquinhos metido a besta, só porque nela tem alguém que tem um dízimo alto, aí o cidadão não quer pregar a verdade. Você é um frouxo, covarde. Deus não precisa de você. Não é porque tem rico na igreja que não deve se pregar. Na minha igreja também tem ricos, milionários, sim, lá em São Paulo é o que mais tem, mas para congregar comigo tem que entrar no canudo da palavra. Eu não estou nem aí se você tem um carro importado ou se não tem. Melhor levar um povo santo para o céu do que eu e o rico descer para os quintos dos infernos. Jesus quer uma igreja santa, verdadeira, pura. Jesus Cristo disse: vós já está limpo pela minha palavra. A palavra simboliza a água. Ezequiel teve uma visão. A visão de Ezequiel foi sobre águas purificadoras. Quer dizer que a palavra purifica o pecado dos homens. Irmão, está um tal de regular pregador. Tem algumas igrejas no Brasil que eu não tenho prazer nem um pouco de ir para lá. Nem quero que ninguém me convide, porque eu nunca vou depender dessas pragas ruins. Fui pregar em determinada igreja esses dias. O cidadão me colocou dentro do escritório e disse para mim: me diga o que é que você vai pregar. Me mostra teu sermão aí. Eu quero ver se tu vai bater ou se não vai bater. A minha igreja é cheia de gente formada e estudada. Ou tu prega uma mensagem assim de incentivo: tô contigo, vai nesta tua força, sou teu Deus. Jesus disse para mim: negrão, sai fora. Isso aí não serve para tu. Tu é marreta, tu é espada, tu és foice. Senhores, vocês que me escutam aqui nesta noite, me procurarão para me agendar. Se tua igreja é light, me deixa fora de lightice. Se tua igreja é light, não conta comigo. Eu sou um louco para pregar para igrejas cheias, poderosas. Alama. Água. Oh meu Deus. Agora presta atenção. Eu vou lhe explicar. Cientificamente, a água serve para 5 naturezas. Primeiro, a água serve para se lavar, banhar. O sacerdote, ele tinha por obrigação em tomar 7 banhos ao dia. Isto significa que um verdadeiro sacerdote tinha que tomar 7 banhos ao dia. Quer dizer que eu, como um pregador enviado por Deus, tenho por obrigação de ler no mínimo 7 vezes a Bíblia por dia. Te peguei aí, preguiçoso. Ler a palavra, comer a palavra, alimentar-se dela, viver dela. Amo ela. Oh meu Deus. A palavra. Em segundo lugar, a água serve para tirar a sede. Jesus Cristo disse: quem tem sede, vem a mim e beba. A água serve para tirar a sede. Em terceiro lugar, a água serve para baixar poeira. A palavra poeira na Bíblia, lembra-se quando Davi estava escapando das garras do filho Absalão? A Bíblia diz que se
Simei pegou seu cavalo e começou a jogar poeira em Davi, até que Joabe disse: tem uma oportunidade para matá-lo, tem uma oportunidade para acabar com ele. Você quer ver poeira baixar? É só chover. Quer ver poeira cair por terra? É só chover. A poeira é produtor de 3 inimigos do corpo. Primeiro, a poeira traz mau sentimento ao nariz, prejudica a respiração. Segundo, a poeira é o maior produtor de piolho. A Bíblia diz que a terra do Egito foi ferida por piolho, porque Moisés tocou sobre o pó da terra. Piolho, a palavra piolho na Bíblia fala de dor de cabeça. É o bicho que fica na cabeça. Quer ver um bichinho da dor de cabeça para pastor? É crente murmurador. Quer ver bichinho da dor de cabeça para pastor? É crente fofoqueiro. Quer ver bichinho da dor de cabeça para pastor? É crente encrenqueiro. É poeira, mas poeira que hoje não vai ficar. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai. Ah, meu Deus, vai chover. Será que tem alguma poeira perto de você? Será que tem alguma poeira aí na galeria? Piolhento, piolhento. Tu anda dando dor de cabeça para teu pastor. Tu viesse na poeira, não foi? Vai chover sobre ti. Nós vamos te transformar em lama. Aqui nesta noite Deus está me dizendo: ah, meu Senhor, daqui a alguns minutinhos vai vir uma apoteosa tão grande. Mas vai ser tão grande, mas vai ser tão grande. Eita, lá se cantou. Uramada cheira mandou aqui. Acandala chura marranha. Água na pia. Mas escute mais. Em quarto lugar, água serve para a colheita. O que é colheita? Todos os grandes agricultores, depois que joga a semente na terra, pede para chover. Se não chover, a plantação não cresce. Se não chover, tem pastor que está colocando produto de irrigação dentro da igreja. Isso aí Jesus não quer. Jesus quer chover. Jesus não quer irrigação. Irrigação é tapear a natureza. Irrigação é dizer: sai fora a chuva. Não, Jesus quer chover. Quando chove, o fruto cresce. Quando chove, o fruto vem. Quando chove, o fruto nasce. O que é chuva? Existem 3 significados para a palavra chuva. Chuva significa que quando eu venho, ninguém pode me deter. Segundo, chuva, quando vem, sai da frente que vai haver enxurrada. Vai levar para o podre, vai levar para o velho, vai levar a tranqueira. Deus vai mandar um grande avivamento sobre a cidade de Paba. Sim, se tiver tranqueira, pau velho, murmurador, adulterador, fornicador, o Espírito vai arrancar. Sai, coisa ruim, vai embora, sai. Chuva, chuva, chuva. Eu ainda vou mais longe. Qualquer homem de Deus que permita chover dentro da sua igreja, igreja cresce. Igreja não cresce sem a ação do Espírito. Todos aqueles manipuladores de poder, pode ir lá na igreja dele, Salatiel, é fria. Ele mesmo tem uma cara de quem já perdeu a guerra. Não dá nem pra sede, chega lá, não cresce. Ei, pode dizer que o povo de Ipaba é louco. Se diz que o pastor Geraldo é tantã do juízo, mas pelo menos aqui pode chover. Se chover, cresce mais. Se chover, vem mais. Se o pastor Geraldo um dia tomasse uma decisão com seus obreiros e dissesse: aqui não pode dar glória, aqui não pode falar língua, aqui não pode pular. Eu já estava até preocupado com tantos seguranças aqui na igreja. Segura um crente de lá, segura um crente de cá. Eu orei a Deus e disse: meu Deus, até quando eles vão segurar esses crentes? Esse povo orou o ano inteiro para tu abalar, para tu sacudir. Não vão resistir. Meu Deus, se vocês continuar segurando, é a mesma coisa de dizer: não volte mais o ano que vem. Aqui vocês não podem dar lugar. Se quiser que esta multidão venha 100 vezes mais, deixa o povo nadar, deixa o povo mergulhar, deixa. Lavanda lá,
Levante as mãos aos céus, aos céus. Só quem vai nadar, levante as mãos. Tira um minuto adorando ao Senhor. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, pode nadar, pode nadar, pode nadar, pode nadar, pode nadar, pode nadar, pode nadar. Aqui não tem bombeiro, não. Eu não preciso de bombeiro. Eu preciso de fogo. Eu preciso de fogo. Eu preciso de fogo. Eu preciso de fogo. Fogo, 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 fogo na galeria, fogo na rua, fogo lá atrás, fogo no altar. Receba o poder. Clamando água sobre a pia. Ei, irmão, como tá gostoso, tá maravilhoso. Machei. Uramando me candachel, laitou me endergue sua, te comanai xermahai, laitou. Sim, Senhor, eu vou pregar mais. Prepare o lombo, a chibata vai descer. Prepare o lombo, meu companheiro, vai descer. Ei, oh meu Deus, ai, meu Deus, aleluia, aleluia. Depois da pia, a Bíblia diz que tinha a separação. Do átrio havia o santo lugar. Depois do átrio havia o santo lugar. Sim, o santo lugar era o lugar que tinha a mesa dos pães. Ei, depois dos pães vinha o castiçal. Depois do castiçal vinha o altar de incenso. Presta atenção, veja se você se enquadra em uma dessas características que será mencionada neste momento. Na mesa tinha que ter 12 pão quente, pães quentes. Cada pão simbolizava uma tribo dentro de Israel. Tribo de Dan, Naftali, Judá, Levi, Simeão, tribo de Ruben, Manassés, Efraim, Benjamim, Aser, Zebulon, Issacar. Cada pão simbolizava uma tribo. Era pão quente para cada tribo. O pão tinha que ser quente para cada tribo. Não tinha pão quente para Judá, que era uma das maiores tribos, e pão frio para Benjamim, que era pequena. Não, isto significa lei de igualdade. Sim, o que é que o Senhor está dizendo? Que crente rico é melhor tratado dentro da igreja. Crente que dizima alto é melhor tratado dentro da igreja. Crente que dizima baixo só dá pão frio para ele, só dá pão embolorado para ele. Está doendo? É Deus que está falando, vai ter que engolir. Se a carapuça serviu para você, leve ela para casa, come ela assada, vai ter que engolir. O que Deus está mandando eu falar? Pão quente. A palavra pão significa palavra, a melhor coisa que tem. Senhoras e senhores, você sabia? Todos nós gostamos de pão. Quantos aqui gostam de pão? Pão, mas normalmente 98% da população brasileira só gosta de pão quente. Aquele pãozinho da manhã da padaria, aquele pãozinho que passa manteiga, ela chega a derreter. Quase ninguém é igual eu, diferente. Só gosto se o pão ficar mole, pão dormido numa sacola de plástico, senão não dá para comer. Mas normalmente tem que ser quentinho, passa margarina, é aquele pão gostoso. Sabe o que eu estou dizendo? A melhor coisa que tem é congregar em uma igreja que lá tem pão quente na segunda, pão quente na terça, pão quente na quarta, pão quente na quinta, pão quente na sexta, pão quente no sábado, pão quente na escola dominical, pão quente no domingo. Pastor, isso
Essa aí é uma crítica construtiva, não é destrutiva. O problema tem lugar que o pão é frio, embolorido. O povo já está até orando e dizendo: mata ele, Senhor, leve essa coisa embora. A minha alma está vazia, está esquelética, eu preciso de pão quente. Deixa eu perguntar, o povão está olhando para o altar. Tem pão quente na tua igreja? Tem pão quente na tua casa? Tem pão quente na tua congregação? Se tem pão quente, pode sossegar. Pastor que dá pão quente para a sua igreja não tem medo de testemunha de Jabá. Pastor que dá pão quente na sua igreja não tem medo de mormonismo. Pastor que dá pão quente na sua igreja não tem medo de vir raptadores de alma. O crente é tão apaixonado pelo pão quente que ele traz no culto de ensino, que ele não vê a hora de chegar o dia do culto. Ele diz: não tem ninguém que me rasgue da minha igreja. Meu pastor tem pão quente, pão quente, pão quente, pão quente, pão quente. Só quem gosta de pão quente, levante as tuas mãos e dá glória a Deus. Pão quente. Lamando. Pão quente, pão sobre a mesa. Mas, irmão, saindo da mesa, deveria-se entrar agora no altar de incenso. Altar de incenso. A palavra altar de incenso significa altar de adoração. Há três maneiras que o crente pode adorar o Senhor. A primeira maneira que o crente adora o Senhor é a adoração conscientizada. O que é uma adoração conscientizada? O que Deus mais gosta é de receber glórias e aleluia e exaltação. Ser Deus honrado com os meus glórias. A segunda adoração é de corpo e de alma. Adorar a Deus com as minhas vestimentas. Adorar a Deus com a minha maneira de vestir e trajar. Deus vai gostar. Lembra de Eliseu? A sulamita disse: eis ali um homem de Deus. Vejo, Eliseu se trajava decentemente. Se não se trajar decentemente, não tem adoração para o Senhor. A terceira adoração é na casa de Deus. Casa de Deus é casa de adorar. Casa de Deus é casa de glorificar. Aqui, irmão, tem liberdade. Casa do Pai. Na casa do meu Pai eu faço o que eu quero. Na casa do meu Pai eu abro a geladeira a hora que eu quero. Na casa do meu Pai eu entro até no quarto dele, que é chamado de segredo. Na casa do meu Pai eu vou no banheiro, vou lá, vou cá. É casa do meu Pai. Tem gente que está querendo prender o filho na casa do Pai. Casa de Pai é casa de virar ela de ponta pro ar. Casa do Pai é casa de saltar e gritar. Casa do Pai. Ei, irmão, aqui tu tá na casa do Pai. Pode pular, pode cantar, pode adorar, pode malhar. Casa do Pai. Levante a mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore, adore. Pegue na mão do seu irmão agora. Agora, agora. Pegou, segurou. Diga para ele: aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Diga: aqui é a casa do Pai. Filhinha, aqui é a casa do Pai. 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 Abre a geladeira. Vai na prateleira. Tira para fora o que tem na casa do Pai. Aproveita. Casa do Pai. Casa do Pai. Tem muitos filhos aqui nesta noite invadindo a casa do Pai. Ei, Satanás perdeu mais uma. Se Satanás resolveu colocar o focinho na entrada da cidade de Ibaba, já perdeu o focinho, já perdeu a cabeça. Ei, irmão, se amanhã tu for no hospital e receber uma notícia no jornal dizendo que alguém entrou no UTI sem cabeça, nariz quebrado, banguelo sem dente, pode acreditar, foi o diabo que tentou entrar em Ibaba. Foi atropelado, foi atropelado, foi atropelado. Uramanda Candará, Uramanda Candará, Baixandará, Ondalambanda, Uramanda Candaranha. Tá sentindo Jesus aí? Tá sentindo Jesus aí? Omandalamandalabanda. Meu Deus! Esquenta não. O negrão já tá doido. Já virei os olhos. Eu tô pra lá de Marte. Eu tô
estou entrando em Canaã. Aqui tem fogo, aqui tem glória. Aqui tem fogo, aqui tem glória. Receba, 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 recebam. Onda lamanda candaraya, onda canda xandaraya, uramanda canda xandaraya, uramanda canda xandaraya, uramanda canda xandaraya. Adore ao Senhor, eu vou deixar. Já está arrebatando pessoas aqui. Não vão suportar a apoteose que está vindo. Milagres aqui dentro, milagres lá na rua, pelo telão, pessoas sendo tomadas e saturadas pela glória sobrenatural. Milagres, milagres.
Levante as mãos para os céus. Diga comigo, eu quero pão quente. Diga, eu quero pão quente. Depois do santo lugar, havia a última repartição, chamada Santíssimo Lugar. O véu da separação. Dentro do Santíssimo Lugar, havia o aparelho que se chamava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a Arca da Visitação. Agora veja bem, minha senhora e meu senhor, você que me escuta aí do lado de fora, na rua, e me assiste pelo telão. A Arca da Aliança é o instrumento mais santo de Deus. Na Arca da Aliança havia 4 pontas que alguém carregava, o conduzia quando a arca era conduzida. Ei, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava dentro do tabernáculo. Sim, para o sumo sacerdote entrar no Santíssimo Lugar, para oferecer libações, sacrifício pelo povo de Israel. A Bíblia diz que na testa do sumo sacerdote tinha uma placa que se chamava Santidade ao Senhor. Santidade não é só para eu e você cobrar da igreja. Santidade estava na testa do líder da igreja. Santidade não é só para eu e você exigir da igreja. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço errado. Se eu quero que alguém ande conforme a santa palavra de Deus, Jesus Cristo disse: faça tu primeiro, obedeça tu primeiro, seja santo você, para mim exigir santidade deste povo. Este povo deve olhar para mim e ver santidade, pureza, e dizer: meu pastor é um santo, meu pastor é um grande homem de Deus. A Arca da Aliança, para ele entrar lá dentro, a Bíblia diz que ele tinha uma placa na testa. No seu peito havia 2 pedras. A primeira se chamava Uri, a segunda se chamava Tumi. As 2 pedras, a primeira se chamava Luz, a segunda se chamava Perfeição. Olha aqui para mim, por favor, porque vai vir um caminhão, um turbilhão de carretas de glória para vocês. Aguarda aí, prepare-se, prepare-se. Primeiro santidade, diga primeiro santidade, levante a mão, diga primeiro santidade. Ei, pegue na mão do seu irmão agora, diga para ele: quer receber glória? Diga: quer receber glória? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Depois da santidade, a Bíblia diz que tinha 2 pedras no peito do sacerdote, se chamava Luz e Perfeição. A primeira brilhava. A palavra luz significa dar bom testemunho, andar como verdadeiro crente, trajar-se como verdadeiro crente, caminhar como verdadeiro crente, dar passos como legítimo crente. Perfeição significa a única maneira de se aproximar de Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não gosta de imperfeição do seu lado, porque Deus é perfeito. Se quiser ver glória, primeiro santidade, depois bom testemunho. Ao sair daqui nesta noite, aí ao seu trabalho amanhã, permaneça com a mesma chama. Tem gente que recebe poder quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira acabou o que era doce, não recebe mais. Dá mau testemunho dentro de casa, dá mau testemunho na escola, dá mau testemunho lá no trabalho. Não, leve essa chama, luz e perfeição. Mas segundo a Bíblia, na cintura do sacerdote havia 2 campainhas que se chamava siniteira. Essas 2 campainhas era para tocar. Na cintura do sacerdote havia a corda. Quando ele entrava dentro do santuário, a
corda ficava do lado de fora. Se ele entrasse em pecado, ele passava pelo átrio, ele passava pelo santo, mas na hora que ele tocasse no véu, ele morria duro, morria seco, morria queimado. Aí o povo de Israel puxava o corpo do defunto pela corda. Eu sei que eu estou com a corda aqui nesta noite. Talvez esteja alguém torcendo contra mim, esteja dizendo: esse negão tem que se dar mal, esse cabra não pode ter tanta unção igual eu estou vendo. É um problema do céu se eu tenho ou se não tem, mas essa corda não vai ser para minha derrota. A Bíblia diz que quando o sacerdote entrava, se ele tivesse de bem com Deus, as luzes brilhavam e as companhias começavam a fazer. Aí o povo dizia: meu pastor está pegando fogo lá dentro, meu pastor está recebendo glória lá dentro. Ei, permite eu te dizer, olha para teu irmão, olha para teu irmão, diz assim para ele: irmão, tem alguém puxando a nossa corda, pensando que vamos morrer. Diz para ele: a campainha vai fazer barulho, a campainha vai fazer barulho. As duas pedras do peito significa reverência, as campainhas significa línguas estranhas. Igreja que não dá lugar para Jesus falar em mistério é morta, é defunto. Ressuscita, ressuscita. Eis o ministério da Arca da Aliança, a glória do Senhor. Mas preste atenção, porque Deus vai dar uma cozinhada agora na tua consciência. Eu disse que o tabernáculo, ele tinha 4 tipos de cobertura. A primeira era pele de cabra, a segunda era crina de carneiro, a terceira era pele de texugo, a quarta era linho branco. Deixa eu lhe explicar. O tabernáculo camuflava-se. Quem olhava para o tabernáculo lá no deserto, de longe, e via aquela pele de cabra, dizia: vixe, meu Deus, que coisa feia. Aquela pele de cabra era seca, não tinha brilho. Aí quando era no período da tarde, mandava jogar a pele de texugo. A pele do texugo era da cor da areia do deserto. Quem olhava para o tabernáculo de longe dizia: meu Deus, não tem brilho, não tem parecer, não tem formosura. Jesus também, a Bíblia diz: olhávamos para ele e não víamos nele nada, nem formosura, nenhuma das coisas que o agradasse, mas todavia ele agradou o Senhor. Isso quer dizer que eu e você somos o tabernáculo espiritual. Quem olha para o pastor Adaildo diz: meu Deus do céu, como é que esse homem prega desse jeito? Não é eu, é a misericórdia. Como é que esse crioulo fala assim? Parece uma máquina. Não é eu, é as tuas orações que enchem meu pulmão de ousadia. Eu não tenho nada a não ser a graça e a misericórdia do Senhor. Quem olha para você não dá nenhum parecer, não dá nenhuma formosura, mas a Bíblia diz que quando alguém se aproximava do tabernáculo, a nuvem de dia cobria e dizia: ninguém toca nele, ninguém se aproxima dele, não te dá um valor, não gosta de você, olha muito para a sua aparência. Você não fala um idioma, você não é poliglota, você não fala merelé marará, você fala seco. Chama Jesus de Jesus, chama Deus de Deus, chama Jeová de Jeová. E tem alguém que diz: meu Deus, como é que dá oportunidade para o homem daquele? Fala tudo errado. Você é um tabernáculo, é coberto de pele de texugo, só que tu se esqueceu da última pele. A Bíblia diz que sobre ele tinha um linho branco. Linho significa glória e proteção. O tabernáculo era feio por dentro, por fora, mas por dentro a glória de Deus consumia, descia, enchia, reverenciava. Olhando para a cidade de Ipaba, é o próprio tabernáculo. Olhando para a cidade de Camboriú, pastor Cizindo, que formosura tem na cidade de Camboriú. Pacata, meiga, pequenininha, bem educadinha, bem feitinha. Mas de repente, toda vez que chega o mês de abril, os cartazes são lançados. A partir do mês de outubro e novembro, vira um rebuliço. Aliás, quando termina os Gideões, já fica um envenenamento. O
O crente já saiu, eu tenho que voltar. Vou chegar em casa, vou procurar a irmã Josefa para ver qual é a caravana que ela vai fazer. Aqui é um pedaço do céu. Aqui é um centro de recuperação espiritual. Aqui a gente vem fraco, sai forte. Vem triste, sai alegre. Vem caído, sai levantado. Eu quero ir para lá. Aí quando chega lá pela primeira vez, diz assim: mas o que é que tem tanto aqui? Que beleza que é esta? Ei, mas quando toca-se a trombeta, que dá-se abertura ao domingo, a entrega da chave, começa o impacto, já começa o contagiamento. Os crentes buzinam, já começam a buzinar. Tem uns que andam com o pé só o dia inteiro, pulando, dando glória. Outros saem correndo, uns dão cambalhota, uns ficam esticados no chão. Você diz: que loucura que é essa, meu Deus? Eu fiquei no apartamento do pastor Reuel. Ele disse assim: pastor Adeildo, assiste daqui de cima a noite inteira comigo. Você vai ver que coisa linda esses crentes no pátio da igreja, a noite inteira. Aí o caseiro da igreja, pastor, saiu, era 2:30 da manhã, e disse: irmão, fica quietinho, eu quero dormir, me dá paz. Quando ele entrou, os crentes pulou mais ainda, deu mais glória ainda, falou mais língua estranha. Fiquei até 5 da manhã com o pastor Reuel, vendo o crente embriagado. Quando eu fui entrar dentro do carro, saiu um crente doido, cheio do poder, deu uma pontada no meu nariz e disse: não disse eu que tu viria a este lugar para eu mostrar a minha glória? Creia, aqui é um pedaço do céu, é um pedaço do céu, é um pedaço do céu. Ei, cidade de Ipaba, considere a profecia. Vou profetizar de olho aberto no 2º Congresso de Missões aos senhores. Este lugar será um centro de recuperações de almas vazias, será um centro de reabilitação para almas feridas, será um centro de reconstrução para guerreiros que estão tombados. Ipaba ficará conhecida em todo o Brasil, será um pedaço do céu, do céu. Oh, levante a mão, levante a mão, levante a mãozinha. É agora, é agora. Olá, Machema Raia, louvas mais Shema Raia. Escuta, eu vou lhe dar 60 segundos. Assim diz o Senhor. E a partir dos 60 segundos que eu já comecei a contar, 15, muitos não resistirão ficar de pé. Deus disse: pare de pregar, já falou demais, agora deixa comigo que esta casa vai tremer como nunca. Quarenta, 45, 50, 55, 60. Acabou, Jesus. Faz o que quiser. Orama, 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 oh, tomandanda, oramanda, 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 amando machei, oramanda machá, oramando chuma, una lamanda candaraba che, una candalabanda banda, una canda xandara, una kiti porti xarala, andala, andará, andará, baixandará, andará, andará, andachura, mandará. Recebam, 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 recebam. Levante as mãos para receber, levante as mãos para receber. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Deixa Deus fazer.
uma cana lavanda, comanda bachurama, ora manda canda churama, ora manda canda churama, e te que tenha su, ora manda candaraia. Jesus está arrebatando o crente aqui. Jesus está arrebatando o crente aqui. Jesus vai arrebatar crente aí. Jesus vai curar vidas aí. Aí fora pelo telão. Receba a glória. Está saindo muitas pessoas carregadas pelo poder, pelas entradas das portas. Não permita que o mal esfrie a sua alma. Dê o seu melhor glória para Jesus hoje. Dê o seu melhor aleluia a Ele. Fala em línguas estranhas. Receba o batismo agora. Receba o batismo agora. Receba o batismo agora. Receba este batismo agora. Receba, 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 meu Deus, meu Deus, meu Jesus. Ai, 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 meu Deus, está desmaiando. Jesus está arrebatando, mais um, mais dois, mais três, está levando, vai levando, milagres vai começar a acontecer. Deus permite que você agora mergulhe no oceano nunca mergulhado pela sua vida. Entra nele, mergulha nele. Mais um arrebatado, é a glória de Deus. Prepare-se porque você vai receber. Aí atrás, lá na galeria, lá na rua. Irmãos, vocês que estão aí na galeria, está sentindo a glória de Deus aí também, meus irmãozinhos? Glorifique ao Senhor. Aí na rua, eu quero ver a igreja de mãos erguidas. Levante as mãos, levante a mão, abre a tua boca, adore ao Senhor. Sinta o poder do Senhor, sinta a graça do Senhor, sinta a unção do Senhor, sinta a virtude do Senhor. Receba o que Deus te dá. Receba o que Deus te dá.
Jesus está arrebatando ali. Deixa Jesus arrebatar. Deus marcou algo na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus.